Bom dia, meus queridos, meus irmãos. Acordei cedo e estava estudando, me alimentando espiritualmente. E um tema que eu estava estudando era sobre fé. E vendo vários exemplos na Bíblia do centurião, da mulher que tocou em Jesus, que tinha um sangramento que não curava há anos. Mas estava me animando, me inspirando, estudando sobre crenças absolutas, crenças limitantes e quanto isso afeta o nosso ser, quanto isso nos limita no nosso conhecimento de Deus, de Jesus, e também o quanto essas crenças e esses pensamentos negativos nos afastam de Deus. Estava um estudo bem interessante, até que passou algo pela minha mente. Como foi o que eu aprendi na experiência que eu tive ontem andando de bicicleta, de bike, que as pessoas gostam? Que isso tem a ver com o relacionamento com Deus. Sabe que tem tudo a ver? Vou te dar um exemplo. Hoje eu frequento 2 comunidades cristãs e todas duas tem um entrosamento muito grande entre os membros. Isso é muito importante. Mas vamos lá, o assunto era bike, né? Meu primeiro passeio foi aquele desastre, né? Porque eu fui abusado, eu já não tenho mais idade para isso, ainda estou aqui com os lábios machucados, sarando, olho um pouquinho roxo ainda, mas estou melhorando. Queria andar de bicicleta numa pista de skate com 57 anos de idade. Não ia dar certo, né? Mas enfim. Eu comprei a bike. Eu busquei conselhos. Eu procurei saber qual era a adequada. Eu conversei com amigos que andam de bike, de bicicleta, que praticam esportes. Eu defini qual seria o esporte que eu iria praticar, seria no asfalto, seria bike speed, seria mountain bike. Eu fui aprendendo com os papos, com as conversas. Toda vez eu chuto essa luz aqui, desculpa. E aprendendo e tomando decisões. Beleza, tudo bem, já não vou mais brincar na pista de skate, vamos lá, vamos para a fazenda, não quero ficar correndo risco no asfalto. Mas ontem poderia ter sido um dia frustrante, porque eu saí para andar de bike, sozinho, iria subir, andar pelas montanhas, aqui na serra, tá um clima agradável, de manhã bem friozinho, mas bem, aqui é cheio de trilhas, Petrópolis, muito legal para isso. E aí nessa história toda, primeira subida, eu já estava morrendo. Eu não faço exercício, atividade física há 6 anos, desde que meu filho nasceu. Só que eu perguntei para um rapaz que estava iniciando a subida: amigo, aqui chega em tal lugar? Ele, sim, chega, beleza. E ele mandou brasa na subida. E eu morrendo. Aí lá em cima ele parou e falou: não, vem, eu vou te acompanhar, já terminei meus exercícios e tal, eu tô só dando uma relaxada, vou te acompanhar. Aí eu comecei a falar com ele, que era a minha primeira trilha, meu primeiro passeio, né? E não sabia se iria dar conta, mas final da subida eu já estava morrendo. Eu tive que pedir, as marchas coincidiu com a marcha da bicicleta não estar passando de forma correta, adequada. Coincidiu com o cansaço físico, eu resolvi pedir arrego, tive que pedir para parar. E o rapaz, que eu acredito que já está se tornando um grande amigo, me ajudou a regular ali a bicicleta. Aliás, ele regulou, né? Eu estava tentando respirar, me manter vivo. Mas interessante, porque ele já faz isso há um tempo. Ele estava contando as vitórias que ele teve através da bike. Perda de peso, como a frequência cardíaca, a resistência, tudo melhorou e tal. E eu contando da minha inércia, da minha estagnação física,
o quanto eu estava fugindo de fazer exercícios, e fomos conversando, depois começamos a falar sobre carreira, sobre vida, sobre família, terminamos tomando um açaí. Mas o que eu aprendi dessa lição de ontem, irmãos? A fé vem por ouvir a palavra de Deus, vem por ouvir coisas positivas, vem pela vida de Jesus Cristo, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra. E é um assunto que eu conheço um pouco, eu já ajudei algumas pessoas na fé, nessa caminhada, mas eu também preciso de ajuda, e muita. Então essas comunidades às quais eu pertenço, são bem importantes para a minha caminhada na fé. E nessas comunidades nós temos formado grupos, amigos, que ajudam um ao outro nesse caminhar. É interessante que o exercício, a bike, poderia ser o futebol, poderia ser uma trilha de veículos, como essas coisas aproximam os irmãos, aproximam uns aos outros, te ajuda a andar com mais alegria, com fé, inserido num ambiente saudável. É verdade, por coincidência, esse rapaz que eu conheci ontem também é um cristão. Eu gosto muito da palavra discípulo. Mas olha, coisas que eu precisei aprender. Não adiantou só buscar conselhos, saber a teoria. Ontem eu comecei a aprender qual é a medida correta de como regular minha bicicleta, minha bike, que existe muitos macetes sobre regulagem. E esse rapaz estava dizendo que enquanto ele não aprendeu isso, ele sofria com dores aqui, dores ali. O quanto a bike não faz exercício somente nas pernas, mas está ligado a equilíbrio, está ligado à tensão dos músculos superiores, está ligado ao abdômen. É tanta coisa que eu aprendi. E ele começou a fazer bike há pouquíssimo tempo. Já perdeu 12 quilos. Cara, muitos benefícios. E a gente também falando dos riscos, né? Para evitar o asfalto, aquela coisa toda e tal. Mas tem detalhes que são muito importantes. Por exemplo, eu subi esse primeiro morro com uma marcha leve demais. Porque o que eu aprendi quando era criança? Quanto maior a subida, mais leve a marcha. Entendeu? Só que aí eu estava dando muita rotação no pedal. Isso aumenta a frequência cardíaca. Então ele teve que me ensinar que às vezes vale a pena botar uma marcha mais pesada para manter aquela constância, naquela velocidade. Se não der, desça, empurra, pede arrego. Em outras palavras, né? Vai no seu limite. Mas, cara, foram tantas dicas. Regulagem, usar lanterna, usar farol, luva, eu não tinha parado para pensar na luva. O óculos, eu não tinha me ligado nisso, eu estava pensando mais em reparos, ferramenta, câmara de ar, bomba, pensando em coisas que estavam ligadas à manutenção da bike. Mas e o André? Eu preciso de uma roupa adequada, eu estava com vergonha de usar aquela roupa, saí com um bermudão, carreguei mochila, um monte de coisas desnecessárias. Então assim, cara, por mais que eu tivesse conversado com muitas pessoas, agora eu já uso capacete, não estou mais rebelde, tá? Esse pessoalzinho dos anos 70 é muito rebelde, né? Estou sem de bike, já peguei o capacete do meu filho também, não vou andar com ele na bike dele sem capacete também. Vamos fazer a coisa certa, da forma correta, porque existe um método, existe uma forma de crescer, de aprender, e a vida cristã não é diferente. Mas sabe o que é mais incrível? Jesus estava sempre envolvido com outras pessoas. Cara, você lê a Bíblia, tá? Jesus curou a mulher, Jesus curou o filho do centurião. Cara, é engraçado que eu estava parando para pensar quando Maria encontra a sua prima, Maria Isabel, as duas grávidas, os bebês mexem dentro da barriga. Olha como é engraçado essas questões. Nós somos seres relacionais, nós precisamos. Hoje as pessoas estão vivendo um mundo virtual, isso não é real. A igreja é virtual, relacionamentos virtuais, amizades virtuais. Sabe o que eu percebo? Eu estou numa vida de solteiro, né, já há 1 ano e pouco,
Eu percebo que as pessoas hoje estão querendo mais engajamento, curtidas, destaque nas vidas, nas redes sociais, vender nas redes sociais, do que estar com o próximo, do que o contato físico. Tinha alguns filmes antigos de Hollywood que falavam muito sobre o futuro, né? E tem um que é interessante, do Stallone, que as pessoas tinham um relacionamento íntimo, sem ter contato, através de um capacete na cabeça. Você lembra disso? Cara, tem muitas questões. Bom, enfim, para não se estender aqui, o ponto é, você precisa de um amigo espiritual, pelo menos um para começar. Seria bom também você ser e crescer na sua vida espiritual, para ajudar o seu amigo, para ajudar o seu próximo. Irmãos, precisamos andar um com o outro. Eu ia ler uma escritura aqui, comecei a falar tanto, mas eu vou dar uma pincelada nela, que o videozinho já está bem longo, que era exatamente isso. No dia seguinte, João estava ali, está em João capítulo 1, versículo 35. João não tinha morrido ainda, João Batista. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Quando Jesus viu, resumindo, que estava sendo seguido, ele olhou para trás e perguntou: o que vocês querem? E eles perguntaram: Jesus, onde é que o Senhor mora? E Jesus falou: venham e vejam. E Pedro e André passaram a tarde toda ali na casa de Jesus, conversando, se alimentando. Jesus ali muda o nome de Pedro, de Simão, filho de João, será chamado agora de Cefas, traduzido é Pedro, que é pedra, E ele foi a pedra fundamental da igreja de Cristo, que abriu as portas do reino dos céus em Atos 2. Irmãos, Jesus está o tempo todo se relacionando com as pessoas, e ele ensinou os discípulos a fazerem isso, andarem de 2 em 2, pregando a fé, pregando o evangelho, curando pessoas, servindo pessoas. Esse é o nosso papel no reino de Deus, ter a segurança em Deus, nas coisas de Deus, no reino de Deus, nas coisas espirituais. Eu queria te encorajar a sair do sofá, a sair da cama. Ontem poderia ter sido um dia frustrante para mim. Eu tomei a atitude de fazer alguma coisa, mas eu precisei de um amigo. Eu precisei de alguém com mais experiência do que eu, para poder me ajudar a terminar o meu desafio. E estar aqui feliz, contando para vocês, e já me sentindo quase um ciclista profissional. Ontem eu estava com medo de não terminar a trilha, e se eu não tivesse encontrado esse amigo, eu não teria terminado. Saia de casa hoje é um dia de louvar a Deus também, de cultuar a Deus, de se envolver, de almoçar com algum cristão. Se você não tem condições, muitas vezes já fiz isso, às vezes de ir para um restaurante, compra um frango assado, faz com arrozinho. Sai de casa, irmão. Vá atrás. Olha, é tão gostoso ontem, tão gratificante. Eu fui na padaria, eu fui no açougue, eu tomei o açaí com esse amigo, eu sei para andar de bike. Que dia maravilhoso. Saia de casa, saia de casa. Busque a Deus com todo o seu coração, e Deus aproxima você de pessoas espirituais, de pessoas que estão na mesma busca, no mesmo caminho com Deus. Queria te encorajar muito, irmão, a ter fé, a não viver sozinho, não viver essa solidão das redes sociais, que isso está acabando com as pessoas. É ótimo, eu adoro as redes sociais, eu uso muito, mas ela não substitui a sua vida real. Irmãos, um beijo grande a todos, um ótimo domingo para todos vocês. Exercícios, vida prática e espiritual,
Convide alguém para ir na sua casa, assim como Jesus convidou Pedro e André. Beijo grande a todos, fiquem com Deus.